olá, aluna! Vamos retomar a nossa aula? Falamos das regras deontológicas, falamos das comissões, ou pelo menos aquilo que é importante saber das comissões, né? Olha, se for cair o decreto 6.029, você tem que ir lá assistir as aulas, viu? Mas por hora, se no seu concurso for cair só o decreto 1171, você já tem um monte de questões aí, só com o primeiro bloco, viu? Nesse bloco, nós vamos falar de deveres. É a segunda sessão do capítulo 1, que trata dos deveres do servidor público. Professora, qual a diferença para as regras deontológicas? A gente não falou de dever também? Só que nós falamos de dever de uma forma mais abrangente, mais filosófica. A publicidade é a regra no serviço público, a exceção são os casos de segurança nacional. Você vê que ele incrementa muito mais. Aqui, na seção 2, ele é direto. Ele fala, são deveres fundamentais do servidor público. Isso. Você vê que ele é bem mais direto, bem mais específico e bem mais concreto em regras de comportamento, em regras de conduta. E é isso que a gente vai falar agora. Você vai ver que é bem legal, são bem legais os deveres fundamentais do servidor público. Vamos começar? Vamos começar com o primeiro dever. Olha lá. Gente, eu não sigo a ordem, tá? Do decreto, porque eu junto coisas que eu sei que vai te facilitar mais por estudo. Por exemplo, deveres sobre atendimento ao público. O que o decreto fala sobre atendimento ao público? Primeira coisa, exercer as suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços, pelo setor que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral. Nossa, vamos por partes aqui, né, gente? Que esse aqui é muito importante, ele cai bastante em prova. Primeiro ponto, lá nas regras deontológicas, nós vimos que quando o servidor deixa uma pessoa à espera de atendimento, quando ele permite a formação de longas filas, quando ele trata mal o usuário, ele está cometendo um dano moral para esse usuário, porque a função dele é atender bem, não é? Tanto que as regras deontológicas terminam falando que a gente tem que ter boas relações humanas, né? A gente tem que tratar bem os concidadãos, os colegas. Ai, que lindo, né? Gente, eu causo dano moral. E aí aqui ele tá falando assim, a fim de evitar este dano moral, é dever do servidor agir com eficiência e eficácia. É isso que ele está falando. Professora, eu não li essa palavra eficiência e eficácia. É isso que acontece com você na prova. Um CESP, por exemplo, ele joga exatamente isso na prova. É dever do servidor agir com eficiência e eficácia. Ah, mas não está escrito isso. Tá. Quando ele fala que o servidor público tem que atender com rapidez, perfeição e rendimento, ele está falando de eficiência e eficácia, porque rapidez tem a ver com eficiência. Eu realizar o meu trabalho com o menor tempo possível, utilizando o menor recurso também, eu não posso ser dispendioso nos recursos, eu estou agindo com eficiência. E quando eu atendo com perfeição e rendimento, eu estou sendo eficaz, porque a eficácia tem a ver com resultado. É disso que este item está falando. E aí ele fala que o servidor, ele deve procurar por fim, ou pelo menos resolver mais rapidamente situações procrastinatórias. O que é situação procrastinatória? É aquilo que eu fico deixando para depois. Ou porque realmente eu não posso resolver ainda, ou porque eu realmente não quis. Então, situação procrastinatória, eu preciso resolver isso aqui, mas eu dependo da resposta do diretor da área tal. Aí, o que o decreto está falando? Tem um monte de coisa para você fazer. Prioritariamente, você tem que resolver essas procrastinatórias. É hora de você sentar, ligar lá pro diretor, cobrar a resposta dele. Por quê? Para que eu não gere dano moral, não deixe as pessoas esperando, não é? Eu atenda mal, eu não dê esse resultado, essa eficácia, essa eficiência. Então, é isso que ele está falando. Lindo, né? É um dever do servidor público atender bem, com eficiência e eficácia. Vamos ver mais? Esses deveres são sobre atendimento. Eu meio que juntei para facilitar para você. Olha só outro dever sobre atendimento. Veja. Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Isso aqui, gente, dá margem para muitas questões. Aperfeiçoar o processo de comunicação e contato com o público.
Isso tem a ver com treinamento, isso tem a ver com desenvolver novas ferramentas para que eu possa conversar com as pessoas, evitando barreiras no processo de comunicação, falando de forma clara, tendo empatia. Então, esse aperfeiçoar o processo de contato com o público é um dever do servidor. Ele tem que descobrir formas de se comunicar, porque os públicos são diversos no serviço público. Você atende pessoas de vários níveis de formação, de entendimento, com emoções diferenciadas, dependendo de onde você trabalha. E aí você precisa aperfeiçoar o seu processo de comunicação com essas pessoas, porque esse é um dever do servidor. E eu acho bonitinho quando ele fala tratar cuidadosamente com cuidado, com zelo. As pessoas são diferentes, as pessoas têm diversas demandas, você precisa se comunicar com ela de diversas maneiras, né? E aí ele fala que é dever se aperfeiçoar. As bancas têm cobrado esse item, não vinham cobrando, agora têm cobrado em prova. Já é um dever para você guardar. Tem mais deveres sobre atendimento, veja. Tem um que é bem interessante, que é esse aqui, ó. Por quê? Ele fala de algo que é muito frequente hoje na gestão de pessoas, na administração pública, que é o preconceito. A gente tem falado de diversidade. Então, gente, diversidade é um assunto que tem vindo, inclusive, pode vir novamente, em redações. Então, se o concurso for cair em redação, gestão da diversidade é um assunto importante. E esse tópico vai falar disso. Quando ele fala, ele começa falando de alguns comportamentos, né, que eu preciso ter, que é cortesia, urbanidade. Urbanidade é a capacidade de ser urbano, né? De tratar bem as pessoas. Disponibilidade, atenção. Ó que bonitinho. Ele começa falando de competências que você tem que ter para atender bem. Só que depois ele fala assim, aí ele entra na diversidade. Respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Gente, quando você está atendendo, você tem que se imbuir da impessoalidade. Você está ali como um representante do Estado para prestar um serviço. Então eu tenho que ter muito cuidado com isso. Religião, distinção por religião, por cor. Nós tivemos um caso na administração pública em que um gestor público, ele estava privilegiando pessoas da igreja dele para conseguir remédios caríssimos, né? Aqueles remédios de alto custo que deveriam ser para toda a população que precisa, né? Mas a gente sabe que eles são restritos porque o orçamento muitas vezes não prevê, e aí tem uma fila de pessoas para serem atendidas com medicações de alto custo. Esse gestor público estava privilegiando pessoas da religião dele. Eu não posso fazer distinção para o bem nem para o mal sobre religião, cor, sexo. Ah, vou atender bem mulheres, vou atender mal homens. Ah, vou atender bem flamenguistas e destratar vascaínos. Não posso, não é? Porque eu tenho um decreto que fala que eu preciso respeitar a diversidade dos cidadãos. E isso vale também, gente, para colegas de trabalho. Embora a ênfase seja a questão do atendimento, da prestação, vale também para colegas de trabalho. É um artigo aqui que eu vou ter uma linha, um inciso, falando de diversidade no serviço público. É um tema legal para redação. Fique atento em relação a isso, tá bom? Muito bom, falamos dos deveres em relação ao atendimento, que eu tenho que ser cortês, ter urbanidade, não distinguir essa questão de raça, de sexo, porque senão eu posso gerar um dano moral. E de novo ele fala a questão do dano moral. A gente já tinha visto lá nas regras deontológicas, né? Bom, agora eu quero falar para vocês de hierarquia. Vamos ver aqui, maiorzinho, né, nessa tela? Olha só, quando eu falo de hierarquia, eu coloquei até uma pirâmide, né, para você lembrar. Eu tô falando, lembra lá nas regras deontológicas? Você assistiu, né, o bloco anterior? Nas regras deontológicas nós falamos que é bonitinho, né? Falou de um jeito bonitinho as regras deontológicas, que eu preciso respeitar a hierarquia. Porque o meu chefe, ele tem um cargo e ele acaba tendo um poder legítimo em função desse cargo. E aí agora no dever, tem 2 deveres importantes sobre hierarquia que caem muito em prova. O primeiro deles fala que eu preciso ter respeito à hierarquia. É um dever do servidor, de novo, ter respeito à hierarquia. E aí ele fala,
porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Então ele fala assim, é seu dever respeitar a hierarquia, mas se você ficar sabendo de algum comprometimento ético do seu gestor, você vai precisar falar sobre isso. Você vai precisar representar. Você não pode ter temor de representar. Ai, gente, pior que a gente morre de medo, né? De falar do gestor quando ele está fazendo uma coisa ilegal, imoral, antiética. A gente fica com medo, porque o serviço público ele ainda tem uma burocracia, uma hierarquia muito forte, e aí a gente fica com medo, mas o decreto fala que a gente não pode ter medo de representar contra qualquer comprometimento indevido dessa estrutura. Mas a regra é, eu preciso ter respeito à hierarquia. E aí tem mais uma muito legal, olha só. Comunicar imediatamente, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é semana que vem. Imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Eu achei legal isso, né? Eu coloco assim, exigindo as providências. Dentro da ideia da hierarquia, eu preciso ter respeito à hierarquia, mas eu não posso ter medo de falar daquilo que está errado. E aí vem mais um dever. Se você ficar sabendo de algo errado, seja do seu colega, seja do seu superior também, você precisa comunicar imediatamente. Mas espera aí, professor, ele fala comunicar imediatamente a seus superiores. Mas e se o problema for com o meu superior? Aí eu vou comunicar para o superior dele. Mas eu preciso falar de qualquer ato ou fato que seja contrário ao interesse público. Eu preciso resolver isso e, preciso cobrar providências. Legal isso, né? Vamos para o slide para a gente ver? Vamos grifar isso aí lá? Olha só, exigindo as providências cabíveis, ok? Essas duas são deveres relacionados à hierarquia, lembrando que tem uma regra deontológica que fala que eu preciso obedecer essa hierarquia no setor público, e aqui vem um dever falando disso de novo, mas frisando que eu não posso ter temor de representar. Representar, gente, é falar sobre com uma autoridade superior. Lá no decreto 6.029, a gente vai ver, se você for estudar, se você não for, já te falo agora, que eu também posso representar diretamente para a comissão de ética. E se for um alto gestor, que eu posso representar para a comissão de ética pública. Então já fica essa dica aí para você não ficar assim, mas como que eu vou fazer isso, né? Já fica a dica. Bom, falamos de deveres relacionados a atendimento, falamos de deveres relacionados à hierarquia, agora nós vamos falar de deveres relacionados ao seu cargo, porque você vai ser servidor público, não vai? Ai, gente, ser servidor é tão bom, você sabe? A gente tem tantos desafios, principalmente éticos, todo dia, mas é tão bom ser servidor, é tão bom prestar um serviço para a comunidade, é tão bom atender os cidadãos, né? Eles ficam tão felizes quando você está lá prontamente para resolver uma demanda. Você vai ser um policial rodoviário federal, você vai ser um policial federal, você vai trabalhar no INSS, tudo isso é tão gratificante, ou no judiciário também, né? E você precisa ter isso em mente para te ajudar a estudar, que ser servidor público é muito bom também, né? Vamos falar do seu cargo, seu futuro cargo. Vamos lá. Deveres relacionados ao seu futuro cargo. Primeiro, olha, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público. Lembra, gente, que a gente está falando de administração indireta também. Por isso que o código, ele está falando de empresa pública, ele está falando de sociedade de economia mista. Então, eu preciso colocar emprego público também, de que seja titular. Desempenhar a tempo é com eficiência, não é? As atribuições do seu cargo. Ser probo é honesto, reto, retidão, fazer o que é certo, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. A gente tem dilemas éticos, né, gente? Um dilema ético é quando eu estou diante de duas situações que eu posso fazer, mas que eu não sei como eu vou fazer, porque uma pode trazer prejuízo para uma parte, a outra pode trazer prejuízo para outra parte. A gente chama de dilema ético. Diante de um dilema ético, o código diz que é seu dever escolher a mais vantajosa para o bem comum. Ok? Legal isso, né?
ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ai, que bonitinho, né? Não adianta você ficar falando, eu sou ético, eu sou ético, eu sou ético. Eu só vou saber se você é ético quando isso se materializar na correta prestação do serviço público. Eu tinha uma colega, né, de trabalho há muitos anos atrás, que ela dizia que era muito ética. Eu sou muito ética, eu sou muito correta, mas ela tratava tão mal as pessoas que eu morria de vergonha, gente, mas ela tratava mal, mas mal de um tanto, que ela já chegava assim pro atendimento, ela falava assim, ela não falava bom dia, não falava boa tarde, ela só falava, e aí a pessoa já ficava amedrontada, falava logo o que queria, né? Gente, isso, eu não sei se ela é ética. Eu brincava com ela, eu falava, fulano, você fica falando que é ética, eu não sei se você é ética. Aí ela, que absurdo, tá me julgando? Eu falei, não, porque a ética, ela se materializa na correta prestação do serviço. Não adianta você ficar falando que é, se na prática você realmente não tá demonstrando isso. É isso que esse dever tá falando, ok? Vamos ver mais. Todos relacionados ao seu futuro cargo. Ai, que lindo! Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que são atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos interesses legítimos dos usuários de serviço público e dos jurisdicionados administrativos. Gente, estrita moderação às prerrogativas funcionais. Eu preciso ficar dentro das prerrogativas funcionais. Eu não posso sair disso, gente, mesmo que seja por uma boa causa. Sabe por quê? Porque eu preciso estar trabalhando de acordo com os legítimos interesses dos usuários do serviço. Então, muito cuidado com isso. Às vezes, as bancas, principalmente o CESP e a FCC, gostam de colocar uma situação problema para você julgar se está certo ou errado, ou para você marcar a assertiva correta. E assim, muitas vezes, essas assertivas vêm com situações em que a pessoa está fazendo até uma coisa boa, sabe? Por exemplo, eu sou servidor público e eu coloquei uma caixinha e estou pedindo ajuda para todo mundo que vem para me ajudar a comprar uma cadeira de rodas para uma pessoa que está precisando. Olha só, gente, o meu ato é um ato digno, é um ato bonito, eu estou pedindo dinheiro para as pessoas para comprar uma cadeira de rodas para alguém que está precisando, mas isso é errado. Sabe por quê? Porque os usuários daquele serviço, eu preciso estar lá para atendê-los, eu não posso estar lá para demandá-los, ainda que por uma boa causa. Então, usar o meu cargo para pedir ajuda para um terceiro, por mais nobre que seja, está errado. E as bancas adoram colocar isso em prova. Claro, porque você erra, né? Para de errar isso. Muito cuidado com essas questões na prova. Mais um item relacionado ao seu cargo, ao seu futuro cargo. Você vai ser servidor. Olha lá. A gente já falou desses aqui, né, da função, e aí fala abster-se. Cuidado, gente, apesar de ser um dever, ele começa com esse verbo. Se abster, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo nenhuma violação expressa à lei. Então eu vou abster de exercer a minha função com finalidade estranha. Aí, tô complementando isso que eu falei para vocês. Por mais que a intenção seja boa, por mais que o ato seja digno, eu não posso utilizar o meu cargo com uma finalidade estranha ao interesse público, mesmo que eu siga todos os procedimentos legais. Por exemplo, eu vou lá, peço para a área de comunicação se eu posso divulgar uma atividade, mas essa atividade é estranha ao interesse público, ela tem a ver com a sua vida lá fora. Por mais que você tenha seguido os trâmites, por mais que seja legal, você tem que se abster disso. Não posso utilizar o meu cargo com uma finalidade estranha ao interesse público. Interesse público quer dizer bem comum, ok? Bonitinho demais, né? Os deveres do servidor público. Eu quero finalizar o bloco falando para vocês de outros deveres importantes que também vêm e têm caído em prova. Vamos ver? Outros deveres importantes, eu nomeei assim para você, né? Aí, gente, são deveres assim, que eu acho que nem deveria estar escrito. Por exemplo, limpeza. Lá o código fala, é dever do servidor manter limpo o seu ambiente de trabalho. Acho que não deveria estar escrito, né? Se você mantém limpo a sua casa, o seu carro, é seu dever manter também
o seu local de trabalho limpo, organizado. Vestuário, o código fala que é dever do servidor público usar uma vestimenta adequada à sua função. Vestimenta adequada, gente, é aquela que vem ao encontro da cultura organizacional. Então eu tenho que vestir algo que tenha a ver com a cultura organizacional. Os policiais, né, rodoviário federal, policial militar, um policial federal, ele tem lá o seu uniforme, né, a sua farda, enfim, para ele fica mais fácil. Agora, para um servidor comum, é muito difícil saber qual é a vestimenta adequada, mas a vestimenta adequada é aquela que vem ao encontro da cultura organizacional, ok? Para que eu não desvie aqui a finalidade. Atualização. Isso é legal e tem vindo muito em prova. É dever do servidor público manter-se atualizado. Muito cuidado com isso. Teve uma banca que colocou na prova. A questão era assim, que se o servidor público tirar do bolso dele, ou seja, eu vou lá, pago uma especialização para mim, eu que paguei, gente, que eu não sou obrigada a aplicar os conhecimentos no trabalho, já que não foi o órgão que pagou. Olha, gente, esses examinadores têm uma cabeça, né, para dar nó aí na questão. Gente, tem sim. É dever do servidor manter-se atualizado e tem mais um item em que fala que é dever do servidor público também aplicar aquilo que ele aprendeu no trabalho. Ele precisa aplicar, ele precisa participar de movimentos, estudos, ele precisa estar atualizado. Essas atualizações têm a ver com o processo de trabalho, tem a ver com o conhecimento dele e não importa se foi ele que financiou ou o órgão, ele precisa aplicar o que ele aprendeu no trabalho. Ok? Então, vamos lá. Atualização constante, o servidor público deve ter. Olha esse outro. Participar de movimentos e estudos para que ele possa ter um aperfeiçoamento, né? Isso é importante, isso é educação continuada na gestão de pessoas. Prestação de contas, o servidor público deve facilitar a fiscalização e ele deve prestar contas, né? São coisas diferentes, eu ia falar disso aqui, facilitar a fiscalização e prestação de contas. A gente sabe que todo servidor público, gente, é obrigatório, todo ano a gente tem que prestar conta dos bens que a gente tem. Lá no meu órgão, e eu acho que no seu também, seu futuro órgão, geralmente a gente assina um papel dando autorização para que o órgão acesse a nossa declaração de imposto de renda, porque aí você não tem essa coisa de ir lá todo ano mostrar a sua declaração, mas é uma forma de prestar contas, que você não está tendo enriquecimento ilícito, que você está todo certinho ali dentro do que você ganha. Se você gerencia alguma coisa no trabalho, você tem que prestar contas a respeito disso. Eu, por exemplo, sou gestora de patrimônio do meu órgão. Eu odeio isso, né? Tudo que tem dentro do meu órgão não, gente, do meu setor. Tudo que tem dentro do meu setor fica no meu nome. Então, todo ano eu tenho que prestar contas de uma cadeira. Esses dias sumiu uma cadeira lá. Gente, me deu uma dor de cabeça porque eu tive que ir atrás dessa cadeira, porque senão eu ia ter que pagar essa cadeira. Eu tenho que prestar contas de que tudo aquilo, o patrimônio que o meu órgão tem e colocou no meu setor, eu tenho que cuidar dele, entendeu? Então, eu tenho que prestar contas e facilitar a fiscalização por outros órgãos também, que venham lá no meu setor, o TCU, um TCDF, um TC do seu estado. Você precisa facilitar a fiscalização. O que mais? Vamos ver outros deveres. Eu falo que são deverzinhos, né? Porque eles ficam pequenininhos lá no código. Ser assíduo e frequente. Lembra, gente, quando eu falto ao trabalho sem justificativa, eu estou desmoralizando o serviço público. É o que está lá nas regras deontológicas. E é meu dever ser assíduo e frequente, ir trabalhar, né? Não faltar por qualquer coisinha. E por último, o código fala que é dever do servidor ser o multiplicador do código. O que é isso? Ele fala assim, é dever do servidor dar a conhecer as regras previstas no código. A comissão de ética de cada órgão, você viu lá no primeiro bloco que ela tem esse dever de ser educadora, de ensinar, de falar sobre ética, mas aí a gente vê agora que é dever de cada servidor também falar do código de ética. Lá no meu setor as pessoas sempre me perguntam, porque sabem que eu trabalho com ética, que eu dou aula de ética, as pessoas falam, Kátia, eu posso receber esse presente que a pessoa trouxe para mim? Kátia, isso aqui é antiético? Tá previsto no código?
tá escrito isso, eu acabo sendo uma multiplicadora. Mas porque as pessoas sabem que eu dou aula de ética, mas na verdade todo mundo é um multiplicador, todo mundo tem que conhecer o código e falar desse código para outras pessoas. Ele cai em concurso, né? Também. Aí você tem que saber. Mas não é por isso não, é porque tá previsto mesmo. E aí, gente, eu quero falar para vocês de coisas importantes. Você viu que esses deverzinhos, eu chamo de deverzinhos, são vários que estão ali no código, que eu acho muito simples, que é a questão do, né, limpeza, vestuário, tá ali, é tranquilo. Agora, tem duas partes ali no código, na seção 2, que são importantíssimos. E aí eu coloquei para você, importantíssimo para você não escrever. Vamos ver? Olha lá. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou a ética e denunciar. Então, cuidado, ó. Ele tá falando 2 verbos. Primeiro, você vai resistir. Você vai resistir à pressão para você fazer coisa errada, por causa do seu cargo. E depois você vai denunciar isso. Você vai dizer, ó, fulano tá me pressionando para fazer uma coisa que é errada. E você vai falar pro seu chefe. Ok? Isso aqui é importantíssimo, costuma vir muito em prova. Eu, gente, já passei por várias situações e ainda passo de pressão para fazer uma coisa errada. Por exemplo, eu trabalhei num órgão em que o diretorzão geral do órgão me chamou para que eu pudesse ensinar o filho dele a passar na prova do teste psicológico da polícia que ele tinha passado. E aí ele falou, eu quero que você treine meu filho, ensine para ele como é que ele passa. Gente, eu também não sei, né? Porque eu acho que a gente tem que ir lá e fazer os testes, vão medir nossa personalidade, muito difícil você estar fora. Mas ele queria que eu treinasse o filho dele para passar. E eu disse para ele que eu não faria, que aquilo era antiético. Mas tem muito psicólogo que faz. Tem um monte de psicólogo antiético, tem um monte de advogado antiético, mas eu não estou neste rol. E eu expliquei com muito carinho, com muita determinação, sem temor. Mentira, eu tava morrendo de medo, mas eu falei que eu não ia fazer. E eu não fiz. E aí ele falou assim, não tem problema, eu vou arrumar outra pessoa que faça. E ele conseguiu, realmente uma outra pessoa para explicar lá pro filho dele como é que faz o teste e tudo. Eu acho que ele passaria de qualquer jeito, era um menino com uma personalidade muito boa, que tinha a ver com a polícia, eu acho que ele passaria de qualquer jeito. O que aconteceu, gente, depois? Ele arrumou uma pessoa que sabia, mas um dia ele realmente precisou de alguém para resolver uma demanda e ele me chamou. E sabe o que ele falou para mim? Eu só tô te chamando porque eu sei que você é uma pessoa ética. Olha isso, o mundo dá a volta, né, galera? Tá vendo? Então, no dia lá eu fiquei com medo, mas eu disse não. Depois ele ficou com raiva na hora, mas depois ele ficou com isso. O dia que eu precisar de uma pessoa ética, vou pedir para ela. Ela não se corrompeu, né, com o meu mandar. Cuidado, gente, resistir às pressões para fazer coisa errada. Você vai se deparar muito com isso quando você for servidor em breve, né? Tem mais um, vamos lá, olha lá. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Isso aqui também está na Constituição, né, gente? No exercício de greve, a gente tem que zelar pelas coisas mais urgentes, pela defesa da vida, pela segurança coletiva. Eu não posso simplesmente entrar em greve e largar tudo, né? Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que é mais urgente. E aí o código colocou também. Eu coloquei que é importantíssimo porque eu acho que é importante, mas também porque cai muito em prova, tá bom? E aí eu quero frisar para vocês o que cai bastante nas suas provas, ok? Lembrando que eu não estou falando na ordem que está escrito, eu estou aglutinando aquilo que é parecido ou que entra numa mesma categoria. Terminamos por aqui os deveres do servidor público, você já viu os deveres que ele tem, e agora nós vamos falar daquilo que é proibido. Que se você mudar o verbo, vira dever também, né? Mas nós vamos falar com o verbo mesmo, porque tem banca que faz de propósito, cobra um dever falando que é vedação. É uma das questões mais difíceis que eu acho. A banca Cetro faz muito isso. Ela cobra, ela fala assim, é uma vedação do servidor. Aí ela põe vários deveres em uma vedação, né? Para ver se você sabe diferenciar. Acho errado, né? Mas a gente tem que se preparar para todas as bancas. Essa é a nossa missão, gabaritar Decreto 1171. Para isso, eu te aguardo no próximo bloco com vedações ao servidor público. Até lá!